Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o primeiro vídeo onde iremos traçar uma história do cristianismo. Será uma coletânea onde iremos nos aprofundar no Jesus de Nazaré. Essa seria a primeira etapa e depois nós iríamos nos aprofundar na história da igreja. Então, já curtem aí, deixem o seu comentário e se inscrevam e compartilhem isso com seus amigos e colegas. Primeiro devemos entender o seguinte sobre o Jesus de Nazaré. Ele traz duas situações, uma boa e uma ruim. A boa é que Jesus é, sem dúvida, um dos temas mais pesquisados e estudados da história. Então há muito material sobre Jesus. O lado ruim é que não sabemos nada, absolutamente nada, da vida de Jesus. Parece uma grande contradição, mas o pior é que é uma grande contradição. Tudo o que sabemos de Jesus corresponde ao seu último ano de vida, e isso conforme os evangelhos sinóticos. Em relação aos evangelhos de João, o tempo contado da vida pública de Jesus já é 3 anos. Além disso, devemos separar a narração espiritual da narração real dos fatos. Então vamos lá. Primeiramente, devemos olhar para a família de Jesus. Vamos olhar para seu pai e sua mãe. A Bíblia não traz muita coisa da vida de José e de Maria, apenas que uma jovem iria ter um filho ainda na época do reinado de Herodes o Grande, sob o reinado do imperador Otaviano Augusto. Ou seja, usando a morte de Herodes o Grande, que foi por volta do ano 4 a.C., podemos colocar que Jesus nasceu na data limite do ano 4 a.C. A história coloca entre o ano 6 a 4 a.C., devido à perseguição das crianças de até 3 anos, o que leva a considerar que Jesus já tinha nascido nessa época. Segundo o Evangelho de Lucas, a data é jogada 10 anos para frente, devido ao recenseamento de Quirino, que era governador da Síria, e que passou a exercer poder de forma temporária na Judéia. Esse censo ocorreu por volta do ano 6 depois de Cristo, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo. Entretanto, a narração de Lucas tem 2 problemas. O primeiro é que não existe nenhum edito de César ordenando um recenseamento nível império. E um segundo problema era que os recenseamentos eram sempre de forma local. Não era preciso das pessoas voltar ao seu local de origem. Então a narração mais próxima da histórica é a narração de Mateus, levando em conta que o massacre dos inocentes também não é um fato narrado fora da Bíblia, apenas no Evangelho de Mateus. Temos também um problema no pós-nascimento de Jesus, porque em Mateus fala que Jesus fugiu para o Egito, ficando lá 3 anos e depois vão para Nazaré, levando a entender que a sua família era de Belém. Já em Lucas, nos dá a entender que sua família era de Nazaré e vão para Belém, a fim de que se cumpra a profecia do Messias. Mas o consenso acadêmico era que Jesus era de Nazaré, até mesmo pelo título que ele recebe, Jesus de Nazaré. Então até aqui sabemos que Jesus nasceu por volta do ano 4 a.C. e na cidade de Nazaré. A partir daqui podemos traçar o perfil de Jesus segundo o estilo de vida das pessoas que viviam em Nazaré. Então, muito provavelmente, Jesus passou a sua vida em Nazaré da Galileia, uma aldeia totalmente analfabeta, onde não havia nenhuma inscrição de textos ou sinagogas, e o que tudo indica é que a sua família trabalhava como carpinteiros ou como pedreiros. O que é mais provável é que Jesus fosse pedreiro, já que a sua parábola ele fala muito sobre construções. Nazaré era uma aldeia que era tão pequena que não tinha importância nenhuma, mas do lado de Nazaré, cerca de 6 quilômetros apenas, havia a cidade de Séforis, que essa sim era muito grande e muito importante. Lá ficava o palácio do rei Herodes. Mas devemos nos perguntar, o porquê que os autores dos evangelhos escondem a família e a origem de Jesus, e o porquê eles não citam a cidade de Séforis, já que ela era o centro administrativo da região da Galileia. E com certeza Jesus, sendo pedreiro ou carpinteiro, ele trabalhou lá, já que o rei Herodes manda ampliar a cidade e precisava de mão de obra qualificada, e é nessa que entra Jesus e sua família. Um ponto importante é que a cidade era mais greco-romana do que judaica. Talvez seja por esse motivo de não terem falado dela nos textos sagrados. Ela era como se fosse Sodoma e Gomorra nos tempos de Jesus. Mas, se Jesus esteve lá com a sua família, por que não falar dela? A vida de Jesus
nos foi ocultada por algum motivo, e os autores dos evangelhos tentaram corrigir essas omissões com as narrações que encontramos nos livros de Lucas e de Mateus. Nem Paulo de Tarso se preocupou em nos trazer esse Jesus mais humano e histórico. Enfim, podemos então afirmar que Jesus foi uma criança que viu sua família e que também trabalhou na construção de Céfares. Jesus viu também a miséria humana, já que ele pôde presenciar como era a vida na corte do rei Herodes, já que o palácio de Herodes ficava na cidade de Céfares. Ele também teve contato com os gregos e com os romanos, que viviam em Céfares. Ele muito provavelmente conheceu e aprendeu sobre a cultura greco-romana, a relação entre deuses e homens. Tudo isso é uma hipótese, já que os autores não trazem nada de concreto nos textos, mas Jesus, de fato, teve uma certa influência da cultura greco-romana. Com certeza, essa seria um dos grandes motivos de ocultar o passado de Jesus. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo. Se inscrevem aí, compartilhem, comentem. Nos próximos vídeos, tentarei continuar a narração sobre a vida de Jesus e como continuar avançando